O nosso grupo falará sobre o México. Ele é composto pela Ana Luísa Rodrigues, eu, Gabriela da Silva, Cauane Faria e Rafaela Porto. Esse trabalho está sendo produzido a partir da disciplina de Logística Internacional, tendo como nosso professor o William Feitosa. O nosso trabalho, nossa pesquisa, ela foi dividida em seguintes tópicos que vocês podem notar no nosso sumário. Bom, nossos tópicos são a introdução, características, relação entre México e Brasil, a pauta do comércio, a exportação e importação, parceiros comerciais, acordos comerciais e aspectos culturais. Agora eu irei falar sobre a nossa introdução, para dar aquela resumida realmente sobre a cidade do México, características e alguns fatos dela. Bom, o México é uma república democrática, representativa e federal, integrada por 32 entidades federais, que ocupa a parte meridional da América do Norte. E de acordo com a Constituição, a sede dos poderes da Federação é a cidade do México, cujo território foi designado como Distrito Federal. Limita-se ao norte com os Estados Unidos da América, ao leste com o Golfo do México e ao Mar do Caribe, ao sudeste com Belize e Guatemala e ao oeste com o Oceano Pacífico, ocupando uma extensão de 2 milhões de quilômetros quadrados, o que coloca na 14ª posição dos países do mundo ordenados por área. Nesse território existe mais de 107 milhões de pessoas, o que coloca como a maior nação hispano-falante. Agora eu vou falar com vocês sobre as características, pra gente dar aquela aprofundada melhor sobre as características do México. Bom, o México, ou Estados Unidos mexicano, é um país localizado na América do Norte e ele faz fronteira com os Estados Unidos, Guatemala e Belize, como eu já disse anteriormente pra vocês. Além dele ser banhado pelos oceanos Atlânticos e Pacífico, a leste e a oeste, respectivamente. No território mexicano se desenvolveram algumas das mais importantes civilizações pré-colombianas, e sendo ele hoje um dos países mais populosos da região, com mais de 130 milhões de habitantes e segunda maior economia da América Latina. A cultura mexicana é o resultado da mistura entre tradições indígenas e a cultura espanhola imposta pela colonização. Ela foi a contribuição da cultura africana trazida pelos escravos que os europeus incorporaram na sociedade latino-americana. Bom, agora eu vou explicar para vocês um pouco dessas imagens que eu trouxe para representar a cultura do México. E bom, as artes visuais elas eram muito importantes na cultura do México, principalmente a pintura. E eu trouxe alguns nomes considerados internacionais para representar um pouco dessa cultura da pintura. E eu trouxe a Frida Kahlo, o José Clemente Orozco, o David Álvaro Siqueiros e eu também trouxe o Octavio Paz, que não era um pintor, mas também era um grande poeta. E a Frida Kahlo, ela é muito conhecida, muitas pessoas conhecem ela, principalmente por ela fazer parte do movimento feminista e ser uma representatividade dentro do movimento. Mas a Frida Kahlo, ela era também uma grande pintora, né? Ela realizou muitos retratos e era muito conhecida por eles, pelos seus belos trabalhos. E ela realizava autorretratos e obras inspiradas na natureza e artefatos mexicanos. México é o país latino-americano que mais recebe turistas de todo o mundo. Milhões de pessoas o visitam para conhecer os vários pontos turísticos, que incluem vestígios das civilizações pré-cambrianas, como a pirâmide de Kukulcán e o sítio de Tulum, elementos da colonização espanhola, como o Museu das Belas Artes do México e o Templo de Santo Domingo, além das belas praias como as de Cancún e Acapulco. Suas artes visuais também são de extrema importância em todo o mundo, principalmente a pintura, com nomes de renome internacional como Diego de Rivera, Frida Kahlo e Davi Álvaro Siqueiros. O mesmo se aplica à literatura, rica e agraciada com o Prêmio Nobel, concedido ao poeta e ensaísta Otávio Paz em 1990, e ao cinema, cuja era de ouro ocorreu entre 1930 e 1950, quando a produção cinematográfica local era a mais importante de toda a América Latina. Que a música popular mexicana usufrui de grande fama internacional, nós não temos dúvidas. Músicas como La Bamba, de Richie Valens, e Bésame Mucho, de Andrea Bocelli, se destacam no mundo inteiro, porém, ainda assim, muitos não reconhecem o país originário dessas músicas e de diversas outras. Os gêneros mais ouvidos na cultura mexicana é o mariachi e o rock em espanhol. A cultura mexicana é muito vasta e muito rica. Pontos fortes dessa cultura podem ser encontrados nos seus rituais religiosos, como o festejado Dia dos Mortos, uma das festas mais populares e mais importantes do país, através da gastronomia, declarada patrimônio imaterial da humanidade, da sua dança, da sua música e do seu rico artesanato. A bandeira do México é uma bandeira tricolor, formada por 3 faixas verticais do mesmo tamanho e com as respectivas cores da esquerda para a direita, verde, branco e vermelho. A proporção da bandeira do México é de 4:7, tendo as cores verde com o significado de esperança, branco com o significado de unidade e vermelho o sangue dos heróis nacionais. Na faixa central ainda está o brasão nacional do México, representado pela figura de uma águia pousada em um cacto e carregando uma serpente viva. Relação entre o México e o Brasil. Como o país é o 10º maior parceiro comercial do Brasil, quando nós falamos de exportação, fechou em 2020 com um déficit de 33 milhões de dólares, o que significa que o Brasil importou mais do que exportou para o país mexicano. A balança comercial mostra que teve um crescimento, desde 2020 a 2022, e significou muito, pois é o 9º país que mais importa para o Brasil. Exportação e importação. O México está entre as 15 maiores economias do mundo e a segunda maior na América Latina, sendo dependente apenas dos Estados Unidos, que é seu principal parceiro comercial até o momento. No ano de 2020, foram exportados para o México 3,8 bilhões de dólares, o que gerou um saldo positivo na balança comercial. E os principais produtos agropecuários produzidos é milho, trigo, soja, arroz, feijão e etc. Os principais produtos industrializados produzidos é alimentos industrializados, bebidas, tabaco, produtos químicos, ferro e aço. Os principais parceiros econômicos exportados, Estados Unidos, Canadá e Alemanha. Os principais parceiros econômicos de importação, Estados Unidos, Japão, China e Coreia do Sul. Exportação. As principais exportações são máquinas, equipamentos elétricos e computadores, veículos, combustíveis minerais, frutas e vegetais, além de instrumentos médicos.
As exportações do México são gradativamente consideradas dependentes dos Estados Unidos. O México tem uma vantagem de custo para a manufatura especializada em relação a muitas outras economias. E também apresenta uma oportunidade de expansão para empresas que procuram garantir a produção de baixo custo e instalar áreas fábricas. E importação. As principais importações do México são veículos de máquinas, incluindo produtos elétricos, produtos minerais, plástico e produtos químicos. Muitos desses produtos são transformados no México e reexportados. E também o México dá uma área de oportunidade para quem quer importar para o México e reside em suas importações. Pode haver oportunidade para países com fortes potências em pesquisa e desenvolvimento investirem em sua transferência de tecnologia e fornecerem suporte à educação para empresas mexicanas. Economia do México. Como o México ocupa no ranking econômico mundial o 15º lugar, com uma taxa de desemprego muito baixa, sendo 3,8%, investimento 18,9%, população abaixo da linha de pobreza 46,2%, taxa de juros do Banco Central 4%, carga tributária 33%, dívida pública 45%, dívida externa ultrapassa 400 bilhões de dólares, taxa de inflação 4,12%, taxa de crescimento da população industrial 0%, e a composição por PIB por setor da economia e de serviços é de 64%, indústria 31% e agrícola 3,9%. Moeda do México. O símbolo foi baseado nas colunas das moedas de 8 réus de prata circulantes nas colônias hipo-americanas. É fabricada na Casa das Moedas do México. E o peso é a 13ª moeda mais negociada do mundo. A moeda sofreu desvalorização em meados da década de 90. O dólar estava em alta. E agora nós temos quais são os acordos comerciais que o México participa. Bom, em primeiro lugar nós temos o NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Ele foi criado em 1992 e é o principal acordo do México. E tem como países membros não só o México, mas também os Estados Unidos e o Canadá. O Acordo de Comércio Livre entre o México e os países da América Central foi assinado em 2011, juntando 2 acordos, um com a Costa Rica e a Nicarágua e outro com o Triângulo Norte, formado por El Salvador, Guatemala e Honduras. Outro acordo é o EFTA, que significa Associação Europeia de Livre Comércio, e tem como principais parceiros a Islândia, a Noruega, entre outros países. Em 2000, a associação assinou um acordo de comércio livre com o México. Temos também o Mercosul, que é celebrado entre o Mercosul e o México. E ele regula o comércio automotivo entre as partes e foi internalizado no ordenamento jurídico brasileiro pelo decreto número 4.458. No dia 5 de novembro de 2002. Outro acordo é a Parceria Transpacífico. A Parceria Transpacífico, ou TPP, na sigla em inglês, foi criada em 2012, tendo o México aderido somente no ano de 2012. E tem como parceiros o México, a Austrália, o Brunei, o Canadá, o Chile, o Japão, a Nova Zelândia, a Malásia, o Peru, Singapura e o Vietnã. E, por último, temos o UE, que é a União Europeia, finalizado em 2020, e é o mais recente acordo que regula as atuais relações comerciais entre o México e outros 28 estados membros independentes. Balança comercial do México. O México é dependente do comércio exterior, mas nos últimos anos a balança está sendo negativa e vem registrando índices baixos da exportação e importação, o que está afetando a economia do país e a mão de obra. O México é altamente dependente de seus principais parceiros comerciais, como os Estados Unidos, que compram mais de 3/4 das exportações. Outros destinos das exportações mexicanas incluem a União Europeia e o Canadá. Embora a balança comercial do México seja estruturalmente negativa, o país vem registrando superávit comercial nos últimos anos. Isso se deve em grande parte à força contínua da indústria automotiva, tanto de veículos automotores quanto de peças para veículos automotores, e o impacto na guerra comercial entre Estados Unidos e China, que aumentou as exportações mexicanas para os Estados Unidos. E essa foi nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção de todos.